Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao primeiro semestre de 2025, nosso módulo 4, Planejamento Estratégico e Marketing Experience. Eu sou o professor Francisco Lawrence, vou trabalhar com vocês nesse semestre às terças-feiras à noite, na unidade de Bom Sucesso, com os conteúdos relacionados inicialmente à estatística. A gente vai trabalhar esse primeiro mês com estatística e depois a gente vai trabalhar com conteúdo de gestão de custos dali para frente. Mas eu vou conversar com vocês aqui sobre isso. Deixa eu compartilhar com vocês aqui uns slides que depois também eu vou disponibilizar para vocês lá no AVA. O professor Aníbal mandou um e-mail para vocês, né, sobre esse encontro remoto, mas eu também, lá no AVA, no mural, eu coloquei um aviso e eu coloquei um anexo nesse aviso, dando boas-vindas, aquela coisa toda. E aí eu coloquei um anexo que são 5 estudos de caso. Um, inclusive, a gente já vai começar a trabalhar nele hoje. E eu sugeri lá que vocês fizessem, eu não sei se você já tem, né, um grupo do WhatsApp desse módulo, né, dessa turma, porque aí a gente consegue se comunicar. Então, o que acontece? Tudo que eu colocar lá no AVA, vocês recebem um e-mail institucional. Me apresentar aqui, eu sou o professor Francisco Lores, sou doutor em administração, sou mestre em ciências contábeis, tenho pós-graduação em perícia judicial e extrajudicial, tenho também pós-graduação em auditoria contábil e em docência online, sou graduado em contabilidade, professor de graduação e pós-graduação aqui da Uniswan, também trabalhei como coordenador do curso de contábeis e economia aqui da Uniswan por 4, 5 anos. E trabalhei também na Estácio de Sá, né, por um bom tempo, por 14 anos. Fui professor substituto da UFRJ e da UERJ também. E também atuo como professor de cursos preparatórios para concurso. Tenho a experiência de pelo menos 20 anos como contador, auditor e perito no Ministério da Defesa. E também tenho esse livro aqui, que já está na terceira edição, sobre contabilidade e análise de custos. A gente vai estudar curso, mas ninguém precisa comprar o livro para estudar a disciplina, tá, pessoal? É óbvio, se alguém se interessar, quiser comprar, conhecer a obra, mas o material que vocês precisam estudar já está todo aí no ar, tá? Antes da gente falar em estatística, é importante, eu gosto de chamar a atenção aqui, e para quem foi na sexta-feira, para vocês têm aula na sexta, o professor já, desculpa, já deve ter mencionado, e vocês também já conhecem, vocês já estão já num período mais avançado, no quarto módulo. Então, vocês têm o manual do aluno que está disponível lá no ambiente do aluno, vocês podem baixar e consultar quando tiver necessidade. Aqui no item 4.10, né, ele começa ali já dizendo, inclusive, uma orientação da própria coordenação do curso, que não há abono de faltas, né, existe um limite máximo aí de 25% de faltas. Isso é para todas as faculdades, tá, pessoal? Não é uma coisa da Uniswan, não. Para a gente, o que significa isso? 25% do curso de vocês correspondem a 5 dias, tá? E cada dia tem 3 horas aula. Então, a gente tem, em tese, 3 horas aula. Então, 5 dias de falta correspondem a 15 faltas, que são 15 horas aula. Então, assim, se você, de repente, olhar lá no boletim e tiver 6 faltas, às vezes o aluno fica preocupado. Professor, eu estou com 6 faltas. Mas as 6 faltas que estão lá são 2 dias de falta, né? Porque cada dia tem 3 horas aula, tá? Então, o lançamento de faltas é feito diariamente, normalmente eu faço no dia seguinte, tá? Então, assim, vocês têm 5 dias, né, durante o semestre para fazer o que quiser. Eu sugiro que vocês não faltem nunca, né? Porque estatística aí, vocês vão ver, vocês já estudaram contabilidade no curso, sabem que cada aula é a base para a próxima aula, então, às vezes,
você faltar, esquecer ou não prestar atenção ou não ter o conhecimento de um assunto, às vezes pode dificultar o entendimento do próximo. Então a gente sempre sugere que vocês não faltem nunca, né? Mas, né, de repente tem um dia, pô, hoje é um dia que eu não estou afim, eu estou cansado, não quero ir para a faculdade. Vocês têm aí 5 dias de crédito para poder, assim, em termos de normas, né, da instituição, que vocês podem faltar sem nenhum prejuízo, tá? Para vocês. Uma outra coisa também que eu gosto de comentar, esse aqui é o nosso horário, né, 18h30 às 21h10, né? Nós só temos 3 tempos de aula, 3 horas aula. Uma outra coisa importante também travou aqui, é sobre o regime domiciliar especial, né? Esse regime, aliás, didático, né? Mudou o nome, era domiciliar, chamou de didático. O que acontece? Às vezes o aluno precisa faltar um dia, né? Aí tem lá um atestado médico. Sobre isso depois a gente conversa na sala de aula. Mas, assim, pelas normas aqui do manual, né, essa uma falta já estaria dentro desses 5 dias, tá? Volta aí, filho. Isso aí. Então, são, desculpe, 4 competências. A gente, vocês já sabem, né? Cada mês tem uma competência. Então, estamos trabalhando agora a competência elaborar estratégias e planejamento. Depois tem, no próximo mês, criar estratégias de marketing diante de desafios de mercado, construir modelos de marketing experience digital. E o quarto, identificar sistemas adequados de custos empresariais. Então, vocês percebem aqui que ele, pelas competências, esse módulo 4, ele tem assim um viés um pouco maior para a administração, né? Então, assim, no primeiro módulo, por exemplo, a gente vai ver como a estatística ela apoia a administração para atender essa competência. Então, a gente vai trabalhar nisso. A partir da segunda competência, a gente vai começar a estudar curso. E aí, opa, tem um microfone aberto aí da Joyce. Quer falar, Joyce? Oi, Joyce. Joyce, eu acho que ela abriu sem querer. Eu vou. Obrigado, Joyce. Então, aqui, a partir da competência 2, a gente começa com custos, mais um microfone aberto. Oi, Joyce, abriu de novo. Quer falar? Não. Ela abriu sem querer. Muito bem. E na competência 4 é que a gente vai focar basicamente tudo em custos, né? E com a parte mais estratégica, de gestão estratégica de custos. Então, aqui na primeira semana, esta que a gente já está conversando, temos aqui Escola do Pensamento Estratégico, Planejamento Estratégico. Percebam que tem 4 linhas aqui que está relacionado mais para a parte do professor de administração. E a gente está aqui na última com conceitos básicos de estatística, população, amostra, etc. Não significa que esses assuntos são mais importantes do que essa única linha aqui, tá? O que acontece aqui, e vocês já estudaram, né, no modular, sabem que quando você tem mais de uma linha sobre o mesmo assunto, é porque eles se complementam, né? Ou eles trazem uma outra forma de ver aquele assunto, ou ele dá ele complementa aqui, por exemplo, tem um artigo sobre isso aqui que eu vi aqui não. Estão me vendo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Beleza. Vamos lá. Obrigado. Vanessa gostaria de falar? Pois não, Vanessa? Fala comigo.
querer, foi sem querer. Tá. Obrigado. Bom, vamos lá, pessoal. Então, aqui, sei que vocês estão ansiosos para ver a estatística, já vai. Voltei. Não, eu caí sozinho aqui. Alguém, não foi ninguém de vocês, né? Aqui apareceu assim, você foi desconectado, mas eu estou conectado de novo. Bom, só para chamar a atenção aqui para vocês, aqui os nossos materiais. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o que a gente vai começar a ver hoje, né? Conceitos básicos de estatística, e só tem um vídeo. Né? Assim, eu confesso que o vídeo ali ele fala sobre população, amostra e tal, mas assim, eu busquei no AVA até uma outra apostila de estatística, que depois eu vou sugerir que faça parte aqui do módulo, e esses slides que eu vou apresentar hoje eu vou mandar para vocês também, tá? Para poder reforçar, mas porque eu acho que o vídeo traz o conceito que vocês precisam para essa semana, mas assim, eu vou reforçar isso para vocês, tá? Vou mandar os slides que eu vou apresentar daqui a pouco e vou também mandar uma outra apostilinha que está no próprio AVA sobre introdução à estatística, tá? Só para reforçar isso para vocês. Na semana 2, que é a semana que vem, né, também mesma coisa, né? A gente tem aqui os assuntos da parte de administração que se complementam, então não é porque tem mais porque é mais importante ou menos importante, né? Aí tem aqui estatística básica, dados variáveis, tipos de variáveis, qualitativos e quantitativos. Então a gente vai continuar com o material que eu vou mandar hoje já para vocês lá no AVA. Já é para a gente continuar na semana que vem, tá? Inclusive os casos que eu já coloquei lá no mural, tá? Na semana 3, tem aqui estatística aplicada, medidas de dispersão. Aí nesse aqui, vocês percebem que já tem uma UA aqui, né? Aquela que a gente entra, aí tem lá desafio, tem lá a apostila, tem as perguntas, né? Aquela coisa toda. Então, vamos falar sobre medidas de dispersão, né? E aqui tem um videozinho, média aritmética simples e ponderada, que complementa o estudo dessa UAC, né? Unidade de Aprendizagem. E para fechar a estatística, no final do mês, na semana 4, temos a parte de... Vamos lá. Isso, a parte de regressão simples, que por acaso também está aqui num vídeo, né? Mas eu vou também mandar um materialzinho bacana para vocês sobre isso. O que tiver só em vídeo, eu vou reforçar para vocês, tá? Não precisam ficar preocupados, tá? Muito bem. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui o calendário, e vocês já têm acesso. Opa, subiu um aplauso aí, muito obrigado. Aqui tem o calendário, vocês têm acesso a isso no AVA, tá? Aqui só para vocês terem a noção, né? Não mudou nada a forma de avaliação. Questionário com 11 perguntas valendo meio, avaliação formadora 7. Então, essa primeira avaliação já vai ser no final do mês, tem uma semana. Aí tem aqui a semana 2, aliás, a avaliação da competência 2, que vai ser no final de abril. A recuperação, vocês sabem, né? Se não obterem, somando essas duas competências, pelo menos 17,5 pontos, vocês fazem a recuperação. Tudo também online, né? Tem uma semana para fazer. E assim vamos, né? Questionário 3 e 4, e a recuperação e a prova integradora e substitutiva, que vocês já conhecem, são feitas na sala de aula lá no finalzinho, né? Lá em julho, 7 de julho. A prova substitutiva é só para quem precisar, né? Eu espero que ninguém precise. Espero que vocês já resolvam tudo se depender de mim, vão resolver tudo na integradora. Beleza? Aí quem resolve tudo na integradora entra de férias uma semana antes, né? A não ser que se bem que o projeto normalmente é antes da prova integradora, né? É naquela semana que fica ali, na semana 17. Então, assim, quem já resolve tudo na prova integradora já pode se considerar de férias, né? Pessoal, até aqui, tudo bem? Deixa eu descompartilhar.
Deixa eu voltar aqui para vocês. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Iago, Josiane, tudo. Fique à vontade. Show de bola. Deixa eu ver, temos 36 colegas agora. Estamos aí com a metade da turma. Tá? Lembrando, pessoal, estamos gravando esse encontro e ele vai ser disponibilizado lá no AVA. Os colegas que, porventura, não conseguiram entrar ou que entraram ou entrarem ainda, né, para assistir. Então, tivemos essa primeira parte aqui com um bate-papo importante, né, para vocês saberem como vai funcionar, onde eu vou trabalhar com vocês. E o assunto, né, é esse aqui. E aí eu já começo perguntando vocês: o que é estatística? Assim, eu tenho certeza que todos já ouviram falar de estatística, mas o que você pensa quando ouve a palavra estatística? E aí, pessoal? O que seria estatística? Eu esqueci agora. Me ajudem a formar um conceito. Para que serviria? São os métodos de uma pesquisa, né? Todos os métodos de uma pesquisa. Métodos de uma pesquisa? Sim, você vai ter que ter uma técnica para fazer uma pesquisa, mas isso, um conjunto de dados de uma determinada análise. Isso, vamos juntando os conceitos, né? Então, vamos começar costurando. O que mais, pessoal? Vamos costurar esse conceito para ele ficar bacana. O que acontece assim quando vamos pensar numa coisa que está bem recente, né? Quando tem-se assim, por exemplo, eleição que aconteceu, já vai acontecer outra, né? Aí está aqui análise de coleta de dados. O que acontece? Alguém vai coletar algum tipo de dado, né? Vai coletar algum dado para poder o quê? Fazer uma organização desse dado, né? Fazer uma interpretação dele, uma análise e apresentar, né? Que é basicamente o que acontece com o que a gente vê quando tem esse processo eleitoral. O que acontece? Você liga lá a televisão, o candidato tal apresentou lá, o candidato A apresentou a preferência lá do público, né, dos eleitores de 40%, o candidato B de 20%, o outro de 17%, não opinaram tanto e tanto. O que acontece? Alguém, né, com base em uma técnica estatística, vai fazer o quê? Vai coletar, nesse caso, vai entrevistar as pessoas em determinado local, né, para saber qual a intenção. Você gostaria de votar no candidato A? Aí pode ser, por exemplo, uma pergunta aberta ou fechada, ou seja, aquela que o cara já dá a listinha, ó, você tem aqui 5 candidatos. Qual desses você votaria? Né? É uma técnica. Não, olha só, em que candidato você votaria? Deixaria por conta para ver da cabeça dele que candidato ele votaria. Então ele pensa lá no que ele, eu gosto desse, então bota. Então assim, são técnicas, né? Fechado e aberto. Então, por meio de algumas técnicas, ele vai o pesquisador, né? Aqui alguém já comentou, vai fazer, né? Vai tentar buscar, coletar esses dados, né? Depois ele vai organizar para poder o quê? Fazer uma análise e apresentar o resultado desse estudo. Então, assim, juntando, né? Vocês me ajudaram aqui a montar o conceito. Isso. A gente pode dizer que é um ramo, né? Podemos dizer que é um ramo da matemática, sim, que usa basicamente a matemática, né? Desenvolve técnicas, né? Como a coleta de dados, e a gente vai ver que esses dados podem ser dados que a gente busca na fonte, são os primários, ou que a gente busca em fontes secundárias, né? E
organização, interpretação e análise e a representação dessas informações, que pode ser, a gente vai ver por meio de uma previsão, que a gente chama de uma análise preditiva, né? Ou seja, há uma previsão de que um tem mais chance de ganhar do que o outro, ou para poder fazer alguma análise. Então, você tem lá que, por exemplo, a maioria das pessoas gostam de almoçar, as outras gostam de lanchar. Mas como é que se chegou a esse dado, a essa informação? Porque alguém foi lá pesquisar, ou fizeram entrevistas, ou entrevistaram os estabelecimentos e chegaram à conclusão para fazer o quê? Essa abordagem, esse estudo estatístico. Então, a estatística, a gente pode dizer que ela vai ser dividida, né, dentro dessa sequência, é uma coisa lógica, né? A coleta de dados, em que a gente vai conhecer, né, os princípios da área, como os conceitos de amostra, né, população, variável e tipo de variável. A gente vai já conversar sobre isso hoje. Qual a diferença de uma população e de uma amostra, né? Aí o estudo da análise desses dados coletados, né? Aí a gente vai lidar com a frequência absoluta ou relativa, né? A gente vai trabalhar isso em números absolutos ou em percentuais, né? E as medidas centrais e medidas de dispersão. Então, as medidas centrais, a gente vai trabalhar ali com médias aritméticas, ponderadas, ou vai trabalhar com moda, mediana, vai trabalhar com dispersão. E a representação e integração desses resultados, né? E pode ser feito por meio de gráficos. Eu posso apresentar uma tabela, pode ser um gráfico de coluna, um gráfico de pizza. Na verdade, você vai procurar mostrar o resultado do seu estudo de uma forma que as pessoas compreendam e possam tomar alguma decisão com base no que você está apresentando. E aí, a coleta de dados. Aqui é importante, pessoal, que há duas formas de se coletar dados, né? Até comentei aqui, você pode ir na fonte, né? Por exemplo, eu quero saber se os alunos do curso de Contabilidade e Administração de Bom Sucesso, eles procuram fazer o que? Como é que chama? Eles têm algum tipo de educação financeira. Eles fazem investimentos pensando no futuro. Como é que eu vou saber isso? Eu vou ter que ir lá, eu vou ter que primeiro identificar os alunos, né, de contabilidade e administração da unidade de Bom Sucesso. E aí a gente tem alunos do primeiro módulo ao oitavo. Então eu vou ter que ter um parâmetro ali, ou seja, eu quero todos, eu quero só do quarto módulo, eu quero de todos os módulos, eu quero só o de administração, eu quero só o de contabilidade, mas eu vou ter o quê? Uma população, percebam, né, o conceito. Eu vou ter uma população, ou seja, que são os alunos de contabilidade da Uniswan de Bom Sucesso e administração. Então eu tenho o quê? Todos. Então, quando eu falar população, a gente está falando de, não é o povo, tá? Não são as pessoas. Por acaso aqui a população vai ser as pessoas mesmo, né? Mas a população, na verdade, é o universo, é tudo que eu... Opa, avancei demais aqui. São todos os elementos que estão sendo estudados. Mas o que acontece? Talvez seja inviável eu acessar todos os alunos de contabilidade e administração da unidade de Bom Sucesso do primeiro ao oitavo módulo. Talvez eu tenha que fazer o quê? Pegar uma amostra que represente toda essa população. Tá? Aí a gente já está vendo mais ou menos a diferença do conceito, né? De população, que são todos os elementos, e a amostra, que é uma parte que vai representar toda essa população. Mas para que eu consiga obter os dados, quero saber sobre educação financeira, eu vou ter que conversar com essas pessoas. E aí eu vou lá fazer o quê? Uma entrevista. Essa entrevista eu posso chegar com um questionário
né, tentar, com questionário, fazer perguntas abertas ou fechadas, ou eu posso fazer um daqueles formulários que a gente tem no Google, né, o Google Forms, o SurveyMonkey, a Microsoft tem também um formulário, né? E com perguntas ali abertas e fechadas e buscar essa informação direto com o pesquisado. Então, nesse caso, eu estou fazendo o quê? Uma coleta de dados primários. Tá? Então, quando eu vou direto na pessoa, na fonte da informação, e eu busco dela o dado que eu quero. Tá? Então, esses dados primários podem ser com base em questionários, né, ou roteiros de entrevistas. Você vai falar com o ser humano, você vai falar com alguém que vai te trazer esse dado. Ou, dependendo da pesquisa, você vai buscar não com pessoas, mas em bases de dados, por exemplo, oficiais do governo, oficiais de empresas. De repente, você é de contabilidade e administração, você quer entender a evolução do resultado das empresas de serviço nos últimos 3 anos. Você precisa do que para entender isso? Primeiro, precisa saber analisar balanço, né? E depois você precisa o quê? Ter os dados dessas empresas. Você pode buscar onde? Lá no site da CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Estão lá, são públicos. Então, ou seja, você não vai entrevistar o contador, o diretor da empresa. Você já tem a informação pronta lá no site para buscar, num site oficial. Então, assim, nesse caso, você vai buscar o quê? Vai coletar dados secundários, tá? Entenderam a diferença? Então, quando você busca a informação direto com a pessoa, a gente chama isso de dados primários. Quando você busca numa base de dados, normalmente uma base de dados oficial, tá? Oficial da empresa ou de governo, tá? Você busca isso com dados secundários. Dados secundários são muito mais fáceis de conseguir, porque, acreditem, entrevistar pessoas é muito difícil. Primeiro, você tem que fazer com que a pessoa queira ser entrevistada. Eu sei que eu sou pesquisador, eu faço artigos, terminei o doutorado recentemente, a gente sofre para conseguir alguém que queira nos dar uma entrevista. Então, às vezes, a pesquisa com dados secundários fica muito mais fácil, né? Porque os dados já estão prontos, né? Para você só coletar e trazer para a sua estatística. Tudo bem, pessoal? Tudo bem esse conceito, dado primário e dado secundário? Sim? Legal. Qualquer coisa, pessoal, pode levantar a mãozinha, pode abrir o microfone, pode perguntar à vontade, hein? Vamos lá. Então, essa apresentação, né, ela é feita por meio de gráficos, a gente vai ver alguns exemplos aqui depois, por meio de tabelas ou estatísticas descritivas, né? E a análise desses dados, como eu já comentei aqui anteriormente, né? Os dados eles podem ser avaliados para poder fazer alguma previsão, né? Dado para previsão, a gente viu aqui no caso das eleições mesmo, né? Foi feito um estudo, fez uma pesquisa, então há uma previsão lá com uma certa margem de erro que o candidato tal tem 50% de chance, o outro só tem 30%, o outro só tem 20% e tal. Então você pega os dados, trabalha aqueles dados, gera relatórios para fazer o quê? Previsões, né? Então, esse termo preditivo é de prever, tá? De fazer previsões. Ou analisar para tomar decisão. De repente, deixa eu ver se é o próximo slide que está aqui. Não. Vamos aqui para esse aqui que já está aparecendo aqui. Então, você tem, por exemplo, os vendedores da sua rede de loja, né? Então, vamos fazer aqui um levantamento de qual vendedor que vende mais, qual vendedor que vende menos. Então, você chega à conclusão ali, você faz a estatística e chega à conclusão que tem vendedores que vendem muito, vendedores que vendem pouco. Então, eu já fiz aqui um estudo estatístico, eu já sei quem vende mais, quem vende menos. Agora, vamos tomar uma decisão com esta informação, né? Que decisão eu posso tomar? Vamos entender, vamos chamar todos, né? Vamos conversar com todos eles para entender por que um vende mais, por que um vende menos, por que o que está vendendo menos está vendendo menos. Está com algum problema pessoal? Está precisando de treinamento? Então vamos investir em treinamento?
entendeu? Então, assim, ou vamos demitir, sei lá. Então, você vai analisar, né, as informações que você obteve com estudo estatístico para tomar uma decisão, né? Ou decisão de investir em treinamento, ou decisão de demitir, enfim, uma decisão qualquer, né? Ou a decisão de, vamos melhorar a comissão desse pessoal, não sei. Você que, de acordo com a realidade do teu negócio, que você vai tomar a decisão mais adequada. Então, é só para vocês entenderem que a análise desses dados podem ser tanto para você prever alguma coisa, quanto para tomar uma decisão de uma coisa que já está acontecendo, tá? Muito bem. E essas aplicações são as mais diversas, né? Finanças, marketing, produção, está tudo dentro aqui da nossa praia, né? Contabilidade, administração, mas também a estatística está na medicina, está na parte de estudos ambientais. A estatística pode ser usada para qualquer coisa, tá, pessoal? E os métodos, né, utilizados, basicamente, temos a estatística que descreve determinada coisa, né, que é a estatística descritiva, e, e a estatística inferencial, né, quando a gente quer, com base no que a gente coletou, tomar alguma decisão sobre, ou chegar a alguma conclusão sobre aquelas informações. Então, a descritiva, ela envolve a organização, o resumo e a representação dos dados coletados, né? As ferramentas utilizadas normalmente são tabelas de frequências, gráficos. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui, vamos os slides a seguir. Cálculos de medida de tendência central, como média simples, média ponderada, mediana, moda. A gente vai aprender a calcular tudo e vai ver para que serve. Medidas de variação, como variância e desvio padrão, né? Então, tudo isso está dentro do que a gente chama de estatística descritiva, né? E a estatística inferencial, né? A gente está sempre interessado em utilizar essas informações de uma amostra para chegar à conclusão sobre um grupo maior. É o caso, por exemplo, do estudo para eleições, né? Para candidatos, né? Desculpa eu estar forçando muito falar sobre isso, não estou falando de política, estou só falando da estatística, mas porque é o mais fácil de entender, né? Que está bem próximo da nossa realidade. Então, assim, com base numa amostra, você consegue fazer uma inferência sobre uma interpretação sobre toda a população, sobre todo o contexto, tá? Então, por isso se chama estatística inferencial. Então, algumas das ferramentas mais utilizadas nesse caso é a probabilidade e o teste de hipótese. Então, no caso, Luan, pois não, Luan? Essa estatística descritiva seria censitária? Vamos botar aqui, censitária. Deixa eu ver. Poderia. É assim, o que você entende por estatística censitária? Censitária é quando você ouve toda uma população. Tá? Por exemplo, o censo. Teve um censo recentemente, né, em 2022. Sei lá, estava aqui meio na pandemia, né? Qual a ideia do censo? Né? É você ouvir toda a população. Então, assim, teoricamente, esse censo que aconteceu recentemente ouviu todo mundo. Não sei se todos vocês foram ouvidos por algum agente do IBGE, mas, assim, teoricamente, o censo pergunta para todo mundo. Só que para isso acontecer, precisa de quê? De tempo e muito investimento, né? Então, assim, quando a gente tem o censo, né, a gente está pensando o quê? Em todo mundo. Então, aí assim, né, aí eu concordo contigo. Não vai estar, talvez, aqui dentro Pode ser uma inferência, mas considerando o quê? O todo e não uma amostra do grupo, porque o censo é todo mundo, né? A amostra é uma parte de todo mundo, mas é uma parte que vai representar. No caso da estatística, censo como estatística descritiva,
eu não sei se encaixaria bem, porque a estatística descritiva vai estar mais relacionado a você descrever algum fato com uma média, com, uma, com um gráfico. E quando você faz uma inferência, você tá o quê? Tentando mostrar uma conclusão sobre aquele grupo. No caso do censo, você não vai trabalhar com amostra, vai trabalhar com todos de uma vez, né? É como se, por exemplo, aí eu falei aqui dos alunos, né? A gente queria saber ali a, se os alunos de contabilidade e administração da unidade de bom sucesso, eles têm ali como é que eu falei? Faz ali uma organização financeira da sua vida, né? Se eu quiser saber de todos, né, eu vou ter o quê? Uma pesquisa, uma amostra o quê? Censitária, porque eu vou ter que pegar todo mundo. Só que isso aí, além de custar mais, porque você vai ter que contratar mais pessoas para poder entrevistar os alunos, você vai levar mais tempo e você precisa dessa informação para quando, né? Por isso que lança-se mão de quê? Da amostra estatística, né? Para poder você tentar pegar um grupo que vai representar todo mundo e fazer a inferência, tá? Tudo bem? Luan, né? Vamos lá, então. A estatística descritiva envolve a coleta dos dados, né, a apresentação e a caracterização. Então, ele procura o quê? Descrever. Né? Aqui eu falei até o exemplo do vendedor, né? Vendas por vendedor. Então, aqui, por exemplo, nós temos o Couto, que é o que vende mais, 27%. Aqui a gente está mostrando até numa frequência mais relativa, né, em termos de percentuais. Aqui a gente tem depois o Ruivo com 24%. Aí depois temos o Lemos com 20%. E os demais aqui, né? Então, assim, nós temos um gráfico, né, uma apresentação, né, desses dados para que a gente possa o quê? Tomar alguma decisão. Né? Decisão do quê? Vamos melhorar o treinamento desse pessoal, vamos demitir esse pessoal, enfim. A gente vai estar descrevendo uma situação para poder tomar uma decisão aqui. A inferência estatística envolve o quê? Uma estimação e um teste de hipótese. Na verdade, quando a gente... a inferência, né, o Luan até perguntou aqui, a inferência normalmente sugere que você vá interpretar alguma coisa ou vai chegar a uma conclusão do grupo com base numa amostragem, né? Então, quando você tem o censo, né, você acaba tendo todos os dados que você precisa para você tomar a decisão. Você não precisa fazer uma estimação, né? Porque eu estou falando assim, tem porque a gente sabe que nem todo mundo é entrevistado num censo, né? Quando a gente fala em termos de censo governamental. Quando a gente fala em amostras não, em estudos censitários, por exemplo, de empresas, né, que você consegue pegar todos os elementos para poder fazer as análises estatísticas, você não está fazendo nenhuma estimação, você já está buscando a informação com todo mundo e aí você vai fazer as diversas análises que precisar fazer para tomar as decisões, né? No caso da inferência aqui, quando você envolve a amostra, né, o propósito é tomar decisões sobre a característica da população. Então, a população seria o quê? Todos os itens de interesse, né? Não é simplesmente todas as pessoas. Então, por exemplo, eu posso ter como população, eu posso estar analisando, eu quero fazer um estudo com relação às empresas de manufatura da área têxtil do país. Então, a população é o quê? São todas as empresas têxteis do país. Só que assim, eu consigo acessar todas, eu tenho tempo
Eu tenho dinheiro para fazer essa. Seria ótimo para a estatística. O melhor dos mundos é você acessar todo mundo, né? Por exemplo, o melhor dos mundos para a estatística numa eleição é você falar com todos da população, né? Isso é impossível. Primeiro que você não tem tempo e não teria dinheiro para fazer isso, né? Então, assim, e aí você vai tentar buscar o quê? Uma amostra representativa dessa população. Então, a amostra vai ser o quê? Uma parcela, né, que vai tentar o quê? Você vai fazer uma inferência, né, com base nessa parcela da população, que vai tentar mostrar o quê? O que essas pessoas pensam, tá? E aí você pode usar como parâmetro, né, que é uma medida referente a alguma característica, por exemplo, sexo, raça, classe social, né, etc. A amostra estatística, né, como a gente está comentando, vai ser um subconjunto de dados relacionados com a população como um todo, né, com o universo, com o objetivo de fazer essa representação. Ela vai ser a etapa fundamental para a pesquisa estatística. E quando usar a amostra estatística, né, como a gente já conversou aqui, quando a amostra for muito grande, né, infinita, muito grande, né, assim, infinita, não sei se chegaria a esse ponto, e que quando coletar todas as informações da população seja inviável. Normalmente o quê? Por motivos financeiros ou até o quê? Logísticos, né? Você conseguir chegar à pessoa ou à fonte do dado, né? Para poder coletá-lo. Vai, filho, anda pra frente aí. E deu uma travadinha. Vamos lá. Como selecionar uma amostra estatística? Existem diferentes tipos de amostragem, né? Que podem ser probabilísticos ou não probabilístico. Qual seria essa diferença, né? Então, uma amostragem probabilística, né, ela é uma técnica que vai selecionar os elementos de uma amostra de forma aleatória, dessa população, né, de forma aleatória. Então, é uma forma de garantir que todos os elementos da população tenham a mesma chance de ser escolhido. Então, você tem lá 100 elementos e é escolhido ali você bota número para todo mundo e sorteia, vai puxando aleatoriamente cada elemento. Então, todos têm a mesma chance de ser escolhido. E a amostra não probabilística, ela já vai ser uma técnica de uma amostra de uma população que não utiliza o quê? Essa aleatoriedade, né? Ou seja, a escolha dos elementos vai ser baseada em critérios, né? Como, por exemplo, renda, idade, sexo, né? Classe social, raça, por aí vai, tá? Então, probabilístico, normalmente a amostragem é aleatória, e a não probabilística você vai ter o quê? Como a gente comentou ali, você vai ter um parâmetro para poder fazer essa seleção. Ela deve ser representativa da população, né? A gente já conversou, né? Como calcular o tamanho da amostra? Existem técnicas estatísticas, né, para fazer isso. Então, o tamanho da amostra vai ser calculado matematicamente para que a pesquisa atinja o objetivo. Então, a verdade é quanto maior o nível de confiança da amostra, maior será o tamanho dela. Como eu falei, se você puder coletar dados de todo mundo, vai ser muito mais confiável o seu estudo do que você pegar de 10% desse pessoal. Então, quanto maior a amostra dessa população, maior a confiabilidade dessa amostra. Né? Então, a vantagem de você trabalhar com amostragem estatística, né? Óbvio, né? Quando não é possível você trabalhar com a população, permite selecionar o subconjunto da população, uma população maior para análise e generalizar as conclusões para uma população total. Aí tem dois tipos aqui que eu quero comentar, que a gente chama de amostragem aleatória estratificada, que é um método probabilístico, né? A gente viu o que significa, escolhe de forma aleatória, divide a população em grupos homogêneos, escolhe aleatoriamente os membros de cada grupo, pode ser usado para separar pessoas por vários critérios e pode ser proporcional ou
desproporcional. Então, como exemplo, dividir a população em faixas etárias e selecionar uma amostra proporcional a cada faixa, dividir a população em regiões de seleção, uma amostra aleatória em cada região, né? Dividir a população em subgrupos de acordo com os gostos musicais e perguntar a cada subgrupo suas preferências, né? Dividir a população em cidades e selecionar uma amostra para cada cidade. Então, ela é útil porque permite representar razoavelmente os subgrupos, né? Coletar os dados de forma mais rápida, diminuir a margem de erro e produzir estimativas mais precisas, né? Ela normalmente é utilizada em pesquisas de estabelecimentos ou em instituições. E o outro tipo aqui é a amostragem aleatória simples. Escolhe os participantes aleatoriamente de toda uma população. Cada indivíduo tem a mesma chance de ser escolhido, não é? Então, por exemplo, escolher 25 funcionários de uma empresa de 250 funcionários. Então, você vai aleatoriamente ali, você escolhe 25, sendo que todos têm a mesma chance de ser escolhidos. Então, como fazer, né, essa amostragem? Listar todos os elementos, atribuir um número a cada elemento, definir o tamanho da amostra e selecionar aleatoriamente ali os elementos da amostra. Pode ser feito até por meio de sorteio. Onde é aleatória simples, essa amostra é usada normalmente na ciência, né? A amostragem é utilizada para realizar testes de controle randomizados ou para experimentos cegos. O que é isso, né? Esses testes de controle randomizados, né? É um método de experimentação que escolhe os participantes de forma aleatória para grupos de estudo, né? É usado em estudos clínicos para comparar a eficácia de tratamentos, né? Como medicamentos, cirurgias, dietas, entre outras coisas. E esses experimentos cegos, né? É um teste em que o experimentador, né? O pesquisador ou os participantes não sabem que estão sendo, quem está a receber determinado tratamento, né? Então, às vezes você vê lá um recebe um placebo, né? Uma pílula de farinha e outro recebe a pílula de verdade. Então, ninguém sabe quem está recebendo. Então, é o que a gente chama de teste cego, né? É evitar que o experimentador, não é só ele que não sabe, o experimentador, o pesquisador também não sabe, né? Para evitar viés. O que é isso, né? Viés, né? É trazer a pesquisa para aquilo que ele queira responder. Não, eu quero sei lá, comprovar que esse medicamento funciona. Então eu já sei qual que é o placebo, qual que não é o placebo. Não, ele não pode fazer isso. Ele também não pode saber o que é o que, né? Senão o estudo não tem nenhuma validade. Esse processo de inferência estatística, né? A gente está conversando aqui, ele trata de população e amostra, né? Então, a gente vai ter, nesse caso, uma população com uma média, né? Aí sim, aqui, esse símbolozinho aqui parece um U, né? Parece um M, é o símbolo da média da população, tá? Vocês não precisam decorar isso não, tá, pessoal? Significa a média da população. Então, uma amostra aleatória simples, com N elementos, é selecionada da população. Então, a gente vai ter dados da amostra, vão fornecer uma média amostral, né? Então, o valor. Aí, assim, a média da amostra ela é representada por esse X com um tracinho em cima. E a média da população é esse Uzinho aqui, só para vocês irem se identificando, né? Não vou perguntar isso na prova não, tá, pessoal? Então, quando eu tenho esse Uzinho aqui, que é uma letra grega, parece um M, parece um U, eu estou me referindo à amostra, à média da população, né? Então, e aqui eu estou me referindo à média da amostra, que é dessa população. Então, o valor da média amostral é usado para realizar o quê? Inferências ou interpretações da média da população. Deixa eu ver o que tem aqui. Pessoal, daqui a pouco a gente vai parar um pouquinho para o intervalo, tá? Assim, né, o que eu não comentei no início, mas não é novidade para vocês, o nosso estudo modular, os encontros da integração,
são aqueles encontros para a gente praticar, né, aquele conhecimento que está no AVA. Então, assim, vocês já sabem como funciona, né? Vocês leem o material, fazem um estudo para a semana seguinte. E o propósito da integração dos nossos encontros é a gente tentar trazer para a prática aquilo que vocês leram, ouviram lá, ou assistiram no vídeo, né? Leram nos artigos e tal. E aqui, pelo menos na parte da estatística, a gente vai fazer, em curso também, né? A gente vai fazer isso. Mas aqui a gente vai... Tudo que eu fizer com vocês aqui de estatística, eu vou mostrar para vocês como faz no Excel. Tá? Excel é um software muito utilizado na estatística, é o mais simples para ser utilizado e traz excelentes resultados. Mas a gente tem outros softwares que não são baratos, né? Tem o SAS, tem o SPSS, tem o R. Então, assim, são programas caros e só justifica você comprar isso se você trabalhar muito com estatística, né? Que não é o nosso caso. O bom e velho Excel, que também não é um programa gratuito. Na verdade, a Microsoft libera gratuitamente o Excel, mas você tem lá algumas limitações, tá? Mas, assim, teoricamente, o Excel também é pago, né? E a gente vai, nos nossos encontros, eu vou trabalhar com vocês. Mas, pessoal, não precisam levar computador para a sala, não, tá? Porque, assim, a gente já vive no Rio de Janeiro que a gente mal pode andar com telefone. Se não for andar com telefone e carregar computador, vocês não precisam fazer isso, tá? Até porque o próprio telefone você pode usar o Excel, mas assim, nos nossos encontros eu vou mostrar como utilizar as fórmulas e depois eu mando para vocês o arquivo do Excel com a fórmula já pronta para vocês fazer, tá? E eu faço também, eu monto ali uns slidezinhos com passo a passo, tudo bem? Não quero ninguém aí se preocupando em carregar, até porque nas avaliações vocês não vão precisar usar Excel não, tá? Na verdade, o Excel que eu vou usar com vocês na aula é um bônus da aula, tá? Porque não está previsto a gente ter estatística com Excel não, mas para vocês não ficarem aprendendo a fazer cálculo, até porque, pessoal, no dia a dia, perceba o seguinte, a única pessoa que faz cálculo estatístico na mão, usando calculadora, ou é o estudante do Enem, ou é o próprio estatístico, o professor de estatística. A gente, o administrador, o contador, quando a gente quer fazer estudo estatístico, a gente não faz aqueles cálculos mirabolantes de matemática. A gente usa o Excel. E está muito bom, que é rapidinho. A gente só tem que fazer uma tabela, né? Colocar os dados no local correto, que é isso que eu vou mostrar para vocês. Como colocar os dados numa tabela e como dar o comando. Você vai fazer pum, pum, 2 comandinhos, pronto. Já gerou um gráfico maravilhoso lá de dispersão, calculou a média, sem fazer muita força, e para você fazer o estudo e tomar a decisão. É isso que a gente vai ver, tá? Porque é isso que a gente quer praticidade na vida, né? Se a gente quisesse aprender a fazer cálculo, a gente ia lá para o curso de matemática, né? Não é nosso caso aqui. Mas fiquem tranquilos, tá? Vocês não vão se matar em fazer cálculo estatístico, não. Não é nosso objetivo. Bom, vou só fechar aqui, pessoal, esse pedacinho aqui, aí vou dar um intervalinho para a gente tomar uma água, daqui a pouco a gente continua. Então, os tipos de dados que a gente vai coletar, né, para fazer nossos estudos estatísticos, ou seja, a estatística descritiva, ou seja, a estatística inferencial. Então, a gente pode ter dados qualitativos. O que significa um dado qualitativo, né? Então, ele representa o quê? A informação que identifica alguma coisa, que dá uma qualidade, né? Alguma característica não suscetível ao quê? A contagem ou medição. Porque se você tiver alguma coisa que dá origem à contagem ou medição, vai ser um dado o quê? Quantitativo, tá? Então, os dados qualitativos, eles dão uma qualidade, tá? Dão uma característica, alguma coisa, e os dados quantitativos, né? Eles vão ser suscetíveis ao quê? A contagens, né? Perdão, são quaisquer dados que estejam em formato que numérico, tais como estatísticas e porcentagens. Não, nem sempre, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente vai ver que nem sempre um número é um dado quantitativo, mas isso a gente vai conversar daqui a pouco.
Então, só para a gente fechar, para a gente tomar uma aguinha aqui. Vamos ver se vocês entenderam a diferença. Informe se cada uma das variáveis é qualitativa ou quantitativa. Vamos lá, pessoal. Idade seria o quê? Quali ou quanti? Idade é um dado qualitativo ou quantitativo? Pessoal, não precisa tirar foto não, eu vou mandar para vocês os slides, tá? Mas eu posso voltar, não tem problema não. Juliana, tirou? Vou mandar esses slides para vocês. O Wesley respondeu aqui, quantitativo, isso mesmo, Wesley. Idade, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, por aí. Quantitativo. E gênero? Gênero seria qualitativo, tá? Classe social seria o quê? Um dado quali ou um dado quanti? Classe social. Pobre, quali, todo mundo qualitativo. Isso aí, é qualitativo. Pessoa pobre, pessoa rica, pessoa classe média. Está qualificando um dado, ok? Marca de um automóvel é um dado que? Quali ou quanti? Quali, né? Então, Hyundai, BYD, Volkswagen, né? Você está dando uma qualidade a um elemento. Número de pessoas que são favoráveis à pena de morte. Opa, número, quantidade, né? Quantitativo. Muito bem. Pessoal, vamos fazer o seguinte. São 8 horas e 3 minutos. Vamos dar uma paradinha. Quando for 8 horas e 20 minutos, a gente levantar um pouquinho, tomar uma aguinha, esticar as pernas. 8h20 em ponto, eu continuo daqui. A gente vai trabalhar o primeiro casinho. Deixa eu voltar aqui. Então, para trazer aqui para a prática, então, esse primeiro casinho, a gente vai conversar sobre ele hoje, tá? Que eu quero que vocês... Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Os demais, a gente vai trabalhar no nosso próximo encontro, se Deus quiser, presencial lá em Bom Sucesso, tá? Junto com o material que eu vou mandar para vocês, beleza? Então aqui, a gente vai parar agora para fazer um intervalo rapidinho. Eu vou dar continuidade ali, vou terminar, tem mais uns 5 slides que eu já vou colocar para vocês lá no AVA. E na volta do intervalo a gente vai trabalhar esse casinho aqui e a gente termina o nosso encontro de hoje. Beleza, pessoal? Então, bom intervalo para vocês aí. Daqui a pouco eu tô de volta. 8h20, hein? A nossa folha de exercício, a gente tem aqui, né, as empresas, são 10 empresas. E temos aqui uma coluna com a remuneração dos executivos. Temos os setores, né? Temos também o volume de vendas em milhões. E temos a relação ali, né? A remuneração dos altos executivos versus o retorno dos acionistas. Eu não estou mostrando aqui, pessoal, porque não está abrindo, não quero perder mais tempo aqui, não. Vamos discutir aqui. Aí a primeira pergunta é a seguinte. Quantos elementos existem nesse conjunto de dados? E aí temos quantos elementos? Quantos elementos vocês acham que tem nesse conjunto? Isso, 10. São 10 elementos, né? São as 10 empresas. E aí a segunda pergunta, quantas variáveis existem nesse conjunto de dados? O que vocês acharam? Cinco? Não. Olha só, as empresas são os elementos, tá? E aí nós temos variáveis em relação a esses elementos. Então, por exemplo, eu tenho a variável remuneração,
dos altos executivos, eu tenho a variável setor, eu tenho a variável vendas e eu tenho a variável relação, remuneração e retorno. Então, na verdade, nós temos 4 variáveis, ok? Então, nós temos os elementos e as variáveis que vão explicar o quê? Esses elementos, tá? Então, são a remuneração, setor, vendas e a remuneração versus retorno. Tudo bem? Todos concordam? Legal. Muito bem. E aí, para fechar, temos aqui quais são as variáveis qualitativas e quais são as variáveis quantitativas. O que vocês acharam? Digam aí para mim. Vamos lá. Temos aí. Tem mais setor. Vamos ver. Vamos lá. Eu queria tanto que abrisse aqui. Ai, que saco. Eu tô com uma coisa aqui no computador que eu só vou resolver se eu reiniciar. Eu não vou fazer isso agora, tá? Mas depois, se ficar alguma dúvida, na semana que vem a gente abre de novo e conversa. Bom, o que a gente tem de quali aí? Qualitativa. Deixa eu ver se eu abro aqui um outro arquivo. Qualitativa, a gente tem setor, né? Então, seria a coluna que tem o setor, que é bancário, né? Bebidas e tal. E nós temos uma outra variável qualitativa aí também, que é o quê? É a última coluna. A última coluna, apesar de a gente ter números aí, a gente tem o seguinte, que o número 1 é o quê? Indica que a empresa tem a melhor relação altos executivos e retornos dos acionistas. Então, esse número 1, ele não expressa uma quantidade, sim uma qualidade. O número 2, né, por exemplo, é como se eu dissesse que o número 1 é ótimo, o número 2 é uma relação muito boa, número 3 é uma relação boa, número 4 é uma relação razoável e número 5 é uma relação ruim. Então, os números aí, eles não estão expressando uma coisa, uma quantidade. Eles estão expressando o quê? Uma qualidade nessa relação. Lembra que eu falei lá atrás? Dados quantitativos são números, dados qualitativos são qualificações, nomes. Mas nem sempre, né, um número vai ser um dado quantitativo, depende do que esse dado está querendo expressar, né? Então, o que nós vamos ter de dados qualitativos? A coluna setor e a coluna remuneração versus retorno, que é a última coluna, tá? E dados quantitativos, a gente vai ter a coluna remuneração dos altos executivos, que é essa segunda coluna, e a remuneração e a coluna de vendas, tá? Então, qualitativo, a coluna setor e a última, e quantitativo, a segunda coluna e a terceira, tá? Remuneração dos altos executivos e vendas em milhões. Tudo bem? Pessoal, queria agradecer a presença de vocês nesse nosso primeiro encontro. Eu espero que tenha sido bastante produtivo, que a gente tenha começado a falar
a discutir e vocês tenham compreendido, né, a estatística de uma forma mais simples, para que ela serve. E a gente vai ver nos nossos próximos encontros outras formas de tratar os dados e como a gente vai poder apresentá-los. Vocês estão aí ainda? Cadê vocês? Joyce? Então, desejo a vocês aí uma ótima semana. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Vou depois compartilhar e vou colocar no mural também, lá no AVA, uma apostilinha de estatística básica que eu busquei do próprio AVA, do curso de matemática e estatística, para dar mais subsídio a vocês, tá? Então, nosso próximo encontro, se Deus quiser, será terça-feira em Bom Sucesso, presencial, e a gente vai continuar usando esse mesmo material, tá? Porque eu mandei os slides, eu vou continuar trabalhando alguns assuntos que estão nos slides, e a gente vai fechar os casos lá em sala de aula, e lá eu gostaria que a gente trabalhasse mais ali em grupo, trocando ideias, legal? Então, fiquem com Deus, uma boa semana para vocês, foi um prazer conhecê-los, mesmo sem a fotinha ainda, mas eu sei que eu vou conhecê-los ao vivo no próximo encontro. Fiquem bem e até lá, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau.